Realme GT2 Pro, o primeiro smartphone dessa marca, que é considerado um topo de linha, porque ela tradicionalmente é uma empresa que faz smartphones de entrada, intermediários, que prezam pelo custo-benefício. E essa é exatamente a ideia desse cara aqui, trazer um smartphone com especificações de topo de linha, porém com um preço mais reduzido. Será que a Realme consegue isso? Depois da vinheta eu te falo tudo sobre ele. O Realme GT2 Pro é um smartphone que tem aí boas câmeras, tem uma tela muito boa também, mas principalmente ele tem um hardware bem parrudo. Então, para quem gosta de jogar, por exemplo, esse smartphone é o cara. E falando nisso, se você realmente gosta de jogos online no celular ou mesmo no computadores, né, nos eSports, olha só que interessante. Que tal você aproveitar essas suas habilidades e ainda ganhar uma graninha extra com isso? A plataforma 1xBet, ela possui ali um catálogo completo de jogos online, tanto para celulares como para computadores, títulos famosos como PES, League of Legends, Mortal Kombat, entre outros títulos, onde você consegue competir com jogadores do mundo inteiro e se ganhar e se for bem, vai receber uma graninha extra por isso aí em aposta com esses jogadores. Quer saber mais a respeito? Eu vou deixar um comentário aqui, o primeiro comentário desse vídeo, vou deixar ele fixado e você vai encontrar ali informações de como se cadastrar e conseguir aí ganhar essa graninha. A primeira coisa que chama atenção nesse cara aqui, no Realme GT2 Pro, é o seu design. Ele foge um pouco do tradicional que nós vimos por aí, principalmente por causa da sua traseira. Esse cara aqui, ele tem uma traseira que é feita com um material diferente, é um papel reciclado. E o que que faz isso? Você tem aqui um smartphone com uma textura bem legal, ele é muito bonito, tem uma aparência bem premium, mas ele não é nem de vidro, nem de cerâmica, nem de plástico. E esse material, ele lembra um pouco ali uma borracha, mas é papel e você tem uma textura, então você suja pouco e não escorrega da mão, é bem bacana. E mesmo assim, na lateral você tem aqui um aro inteiro de metal, então ele tem o chassi de metal, provando que ele é sim um topo de linha. Claro que se você não gostar desse material, lembrando que há ainda uma versão com vidro, que é difícil de achar, mas tem uma versão aí à venda com esse material, que é o vidro na traseira. Mas de qualquer modo, eu aconselho a comprar, se você escolher ele, né, claro, comprar com esse material, que é um material bem bacana, gostei bastante. E no geral ele tem aqui as laterais curvadas, lembram bastante os smartphones da Samsung, né, a linha S, de alguns anos atrás. Então você tem essa curvatura aqui na lateral, que garante aí uma pegada bem bacana para você segurar ele. Mesmo sendo um smartphone bem grandalhão, por assim dizer, ele tem aí uma pegada muito boa. De negativo você vai ter aqui que devido a esse papel, ou esse material, obviamente ele não é a prova d'água, nem a versão de vidro também. Então, comparando, por exemplo, com o S22, que é o seu principal concorrente, você não tem aqui o IP68. Por outro lado, se comparar com o Motorola Edge 30 Pro, ele também não tem essa proteção contra a água, então esse cara vai se sair ganhando comparando com o aparelho da Motorola. Você tem aqui em uma lateral o botão, né, de ligar e desligar, e do outro lado você tem aqui os botões de volume, e embaixo você tem aqui a saída de áudio, o conector USB-C e também a gaveta de aplicativos, lembrando que ele tem aí um áudio estéreo. E aqui uma dica interessante, esse aparelho, ele não desliga você apertando o botão de ligar, ou ele só liga para aqui. Para você desligar ele, você tem que apertar o botão de ligar junto com o botão de volume, de aumentar volume. Você apertando os dois juntos, durante mais ou menos uns 4 segundos, aí aparece a opção de desligar. Detalhe interessante que eu achei. A tela dele é uma tela de OLED de 6.7 polegadas, com suporte HDR10 Plus e uma taxa máxima de atualização de 120 Hz. Como a taxa é variável, ela vai de 0 até 120, que é algo bem bacana, que vai de acordo com o que você está utilizando e isso economiza bastante bateria. A resolução é de 3260 por 1440 pixels, maior que, por exemplo, a resolução de alguns aparelhos por aí. Tem uma definição excelente, é visível de qualquer ângulo e, claro, tem tudo que uma tela de OLED ela oferece. O ponto negativo que tem essa tela é o seu brilho, né? O brilho máximo dele
Não é igual do S22 Plus, é bem inferior, né? Se você utilizar ele sob o sol forte, você vai ver uma nítida diferença. E comparando com o Edge 30 Pro da Motorola, ele é um pouquinho inferior, mas a diferença não é tão grande, mas continua sendo um pouquinho inferior. Eu uso esses dois smartphones porque são, lembrando que esses três, né, o S22, o Realme GT2 Pro e o Edge 30 Pro da Motorola, são os únicos smartphones oficialmente vendidos no Brasil com o processador Snapdragon 8Gen, o 8G1, que é aí o mais potente, por isso que eles servem aí de base de comparação. E falando nessa comparação, nós chegamos aqui no hardware desse cara. Como for dito, ele usa aí o processador Snapdragon 8Gen, que é aí o comercialmente o mais potente, tem o Plus, mas ainda não está em aparelhos vendidos, então ele é ainda o mais potente, vem com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Então, em questão de hardware, não adianta ficar aqui mostrando diversos jogos, rodando isso, rodando aquilo, porque é chover no molhado. Você tem aqui o melhor hardware do mercado mundial. Então qualquer coisa que você quiser rodar nele, de jogos e tudo, ele vai fazer isso tranquilamente. Não se preocupa que não vai engasgar nem nada, ele vai rodar com tudo no máximo. E você vai ter aí hardware pelo menos 2 anos sem se preocupar com isso. Ele vem ainda aí na parte de conexão com suporte ao Bluetooth 5.2, também o Wi-Fi 6. O leitor de impressões digitais dele fica na tela, é um leitor bem rápido, ele não é ultrassônico como o Galaxy S22, porém é, de certo modo, depende do ponto de vista, melhor que o Edge 30 Pro, que nem tem, né, leitor de impressões digitais na tela, que do Edge 30 Pro, tá aqui, ó, o leitor é na lateral, né, então, e em termos de velocidade, os dois são semelhantes, mas esse aqui sendo na tela, ele acaba aí sendo mais moderno, por assim dizer. Um ponto negativo na parte de hardware que eu achei nesse cara é o conector USB-C. A Realme, sem um motivo que eu não entendi, ela utilizou o USB 2.0 e não o USB 3.1. Então, além de uma taxa de transferência de dados bem inferior, embora poucas pessoas usam hoje a conexão via cabo, além de ser inferior, o que mais impacta, que eu acho na minha opinião, é justamente que ele não tem a possibilidade de conectar o USB-C com o HDMI, que só o USB 3.1 consegue. Então você não consegue nem espelhar a tela e muito menos a possibilidade de utilizar ele como computador, já que tanto a Samsung tem o DeX, né, com o S22, como a Motorola tem o Red 4 para o Edge 30 Pro, então você conecta lá o USB no HDMI, no monitor, numa TV e transforma no computador. Aqui nem espelhar faz, então é um aspecto de topo de linha que faz muita falta e que eu achei um baita de um ponto negativo aqui da Realme. E uma parte legal é que você tem duas saídas de áudio, então ele tem um suporte ao áudio estéreo, né? A primeira é aqui embaixo, a outra é aqui bem aqui na divisa da tela com a carcaça, então você tem um áudio bem bacana. A qualidade sonora eu achei legal, né? Você não tem muitas distorções, o volume é adequado, porque eu não acho também necessário um volume muito alto, né, no smartphone, mas o mais importante, o principal é que você não nota aquelas distorções, né, quando você está ouvindo os alto-falantes desses aparelhos. Agora falando de câmeras, o Realme GT2 Pro ele tem um conjunto aí com 3 câmeras e 3 câmeras potentes. Você tem um sensor principal de 50 megapixels, um secundário também de 50 megapixels, uma lente ultra-wide, e um terciário que é uma lente microscópia. A câmera principal ela tira boas fotos, né? Tem um bom alcance dinâmico, tem uma nitidez muito boa, né? Com fotos tiradas durante o dia. O foco automático eu gostei bastante, ele funciona bem rápido, isso significa que normalmente você não vai perder a primeira foto, né? Por exemplo, comparando com o Edge 30 Pro, o foco automático é um pouquinho mais lento, então às vezes você tira a foto e você vê que aquela primeira foto ficou um pouco borrada, a segunda vai ser boa. Aqui, normalmente, a primeira foto já fica bem focada. No geral, as imagens ela parecem um pouquinho inferiores, né, quando comparado com as fotos tiradas pelo Galaxy S22, porém são superiores às tiradas pelo Motorola Edge 30 Pro, que sabemos que a Motorola não é bem, vamos dizer assim, o forte dela não são as câmeras, mesmo tendo praticamente o mesmo conjunto de 50 megapixels.
Durante a noite, a câmera também é bem competente, não devendo em nada contra o rival S22, que durante a noite ficaram bem equilibrados. O processamento, sabe, ele não exagera no ISO. Quando sobe demais o ISO, fica aquelas fotos muito granuladas e perdem um pouco ali a nitidez. Já é diferente, por exemplo, do Motorola Edge 30 Pro, que o processamento dele, a Motorola eleva lá em cima o zoom, que faz às vezes a noite virar dia. Então as fotos, na maioria das vezes, ficam inconsistentes, né? Não ficam muito reais devido a esse processamento e com muitos ruídos, também leva melhor aqui também. Já a câmera ultra-wide, obviamente, não tem a mesma qualidade da principal, mas confesso que a diferença não é tão grande com a principal como acontece em outros smartphones. Eu, particularmente, em algumas situações, até gostei mais da ultra-wide dele quando comparado com a do Galaxy S22. Mas, no geral, o S22 Plus e ele ficaram aí no mesmo nível aí na câmera ultra-wide. Daí nós temos a lente microscópia. Assim, é legal, os resultados são realmente impressionantes, você consegue aí mais ou menos de 1 centímetro você consegue aproximar a câmera e tirar aí com uma boa nitidez. E você consegue aí, por exemplo, quando comparado com as pseudo câmeras macros que tem por aí, essa aqui é bem melhor. Porém, é algo bem dispensável na minha opinião. Você vai talvez tirar algumas fotos para mostrar para a família, para os amigos, depois ela vai ficar inútil, você não vai utilizar dela. Eu particularmente preferiria as opções dos concorrentes, ou seja, ter uma câmera telefoto que você vai utilizar muito mais no dia a dia e, por exemplo, fazer igual a Motorola faz com o Edge 30 Pro, onde a câmera ultra-wide tira excelentes fotos no modo macro. Não vai ser a mesma coisa, né, que a microscópia, você vai conseguir efeitos mais bacana, mas como eu disse, é algo que eu particularmente dispensaria, que eu utilizei só mesmo quando testei nas primeiras vezes, depois não utilizei mais. E na hora de gravar vídeos, ele grava vídeos em 4K, a 30 e 60 FPS, e também grava vídeos em 8K, também a 30, ele não grava 8K 60. E a gravação também tem um nível de detalhes muito bom, e a estabilização ótica que ele tem também eu achei bem bacana, é um pouquinho inferior na do S22, mas é melhor, novamente, né, do que o Motorola Edge 30 Pro, então grava vídeos bem bacana isso. Por último, nós temos aí a câmera frontal, uma câmera de 32 megapixels, abertura de f2.4, que bem legal, tira selfies com uma nitidez muito boa. Mais uma vez, eu não canso de repetir isso, melhor, né, que a câmera do Motorola Edge 30 Pro, embora tenha resolução menor, mas ainda fica abaixo aí da câmera do S22 e S22 Plus. A bateria do Realme, ele tem aí 5.000 mAh e tem aí o bônus de vir com um carregador, que é esse cara aqui, um Super Dart aí de 65 watts. Esse cara consegue carregar a bateria em apenas 35 minutos, que é bem maior que o 50 watts do Motorola, né, de 30 Pro, embora o tempo de carregamento seja pouca diferença, e nem se compara com o S22 Plus, que nem com carregador ele vem. Por outro lado, ele perde porque das 3 opções, ele não tem aí um carregamento sem fio, que ficou devendo um ponto muito negativo, um topo de linha, eles não colocarem aí um carregamento sem fio. Mas no geral a bateria dura o dia todo, mesmo com o uso mais forte, ela dura o dia todo, um pouquinho mais, inclusive, cerca de 10, 5% mais que o S22 nos meus testes, no S22 Plus na realidade, e um pouquinho inferior ao Edge 30 Pro, embora o Edge 30 Pro tenha uma bateria de 4.800, que na prática não dá muita diferença, mas o Edge 30 Pro ele tem aí uma otimização de bateria um pouquinho melhor do que o GT2 Pro. Já na parte de software, ele roda o Android 12 e tem a interface Realme UI 3.0. É uma interface bem bonita, ela lembra bastante aí a interface do Android puro, mas com uns sistemas de cores diferentes, uns ícones diferentes, mas em termos de funcionalidade não foge muito. Você tem a opção de ter uma gaveta de aplicativos ou pôr todos os aplicativos na tela. A novidade aqui
é que a Realme ela garante aí 3 anos de atualização de software. Então você vai ter mais 3 versões aí do Android, o 13, o 14 e o 15, e ainda 4 anos de atualização de segurança, o que é bem bacana, só que vou pontuar aqui, a Realme não costuma liberar rápido essas atualizações. Você tem a garantia, só não sabe quando. Já a Samsung, por exemplo, sabemos que ela é a mais rápida na hora de atualizar, e a Motorola, infelizmente, acabou, né, com a política de atualizações que eles tinham no passado e está bem ruim por enquanto. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar o like, isso ajuda bastante aí no nosso canal. E se for a primeira vez, se inscreva, isso ajuda bastante. Então, até o próximo vídeo.